Oi pessoal, CatTB123, e vocês já se perguntaram que lugares reais do mundo o Animal Jam se inspirou para criar as terras de Jamar? Pois é, eu pesquisei muito aqui nesses livros e nesse computador aqui, e sim, eu descobri os lugares reais no mundo que serviu de inspiração para as 9 terras de Jamar. O Monte Shiver é uma terra de Jamar provavelmente inspirada no lugar da Europa, chamado Alpes Suíços. Os Alpes, eles são exatamente como a gente vê aqui no Monte Shiver, né? Montanhas rochosas cobertas por uma leve camada de neve. Nos Alpes Suíços, gente, as partes mais altas têm bastante neve e é ideal para praticar o esqui. E se vocês perceberem, é exatamente isso que o Monte Shiver é: uma estação de esqui, com essas bandeirinhas, né, e as pistas de esquiar. E os Alpes Suíços são super famosos pelas estações de esqui, né? Uhul! E olha como tudo foi inspirado. Viram? Tudo muito parecido. Né? E até essas águas quentes aqui, ó, no meio do frio, né, que são chamadas de Hot Springs, a gente também encontra nos Alpes Suíços. Uau! Então, provavelmente, essa foi a inspiração para a criação do Monte Shiver. A floresta Sarépia foi inspirada numa pequena floresta tropical, provavelmente na Malásia, num lugar chamado Kuala Lumpur, que seria, mais especificamente, no Forest Eco Park de Kuala Lumpur. Porque se vocês perceberem, gente, Sarépia é um parque florestal, né, cheio dessas pontes suspensas. Exatamente como nesse parque tropical de Kuala Lumpur, com essas pontes para caminhar pela floresta. E essas pontes suspensas também levam a gente a essas pequenas construções, né, que poderiam ser até pequenas lojinhas. Por que não? Né, construções bem no meio da floresta. E esse ecoparque, gente, também tem trilhas e escadas, como em Sarépia. E essas escadas, gente, também te levam para o chão da floresta, mas que continua sendo lugar para trilhas e caminhadas. Então, provavelmente, essa foi a inspiração para a criação de Floresta Sarépia, um ecoparque de floresta tropical. Desfiladeiro de Corais é uma terra de Jamar que, sem dúvida, foi inspirada nos canyons da América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos. Os canyons são grandes montanhas rochosas, né, assim, de clima árido, que formam um desenho muito peculiar, igual o de desfiladeiro.
Só que o lugar que inspirou o desfiladeiro de corais foi especificamente o Coral Canyon Golf Course, no estado americano de Utah. Esse lugar, gente, foi inspiração não só para o nome, mas também para várias características de desfiladeiro de corais no AJ, tipo o formato das montanhas, a cor das rochas, né? Exatamente a cor de desfiladeiro. E não só isso foi inspiração. Até a água que pode escorrer nessas rochas, formando pequenos riachos. Exatamente como no Animal Jam. E se prestar atenção nos detalhes, até a vegetação é parecida. Meio desértica. Eu poderia até imaginar que a entrada para o estúdio da arte da PEC E pessoal, até essas bandeirinhas aqui tem a ver com as marcações no campo de golfe de Coral Canyon. Você sabia? Então, a inspiração para criar desfiladeiro foi o Coral Canyon Golf Course. Apondale é uma terra inspirada na savana, uma região típica da África. E no caso, mais especificamente, no Quênia. E exatamente essa paisagem aqui de Apondale a gente vê na planície Laikipia, no Quênia. E essa árvore enorme, símbolo, de Apondale, é o baobá, uma árvore muito encontrada nessa região do Quênia. E se você já prestou atenção, aqui no fundo, na planície, você vê muitos animais. Exatamente como na savana do Quênia. Dá pra ver muitas zebras. E outra coisa que a gente encontra nesse lugar são as poças de lama onde os animais se refrescam do calor. Como será que o Edi se inspirou nesse animal aqui, hein? Né? De onde será? E, gente, até esses formigueiros aqui que a gente vê, você encontra na savana do Quênia. E eles são enormes. Então, pessoal, o EJ se inspirou provavelmente na planície do Quênia para criar Apondale. Tempo Perdido de Zios é literalmente uma terra perdida inspirada na antiga civilização maia das Américas, mais especificamente no México. O EJ provavelmente se inspirou nas ruínas encontradas na selva de Yucatán, no México, onde existem várias dessas construções no meio da selva. E não tem como negar que a maioria delas lembra muito as construções aqui de Templo de Zios. São ruínas como de templos, com escadas e tal. E exatamente na floresta de Yucatán, no México, tem umas construções maia, que parecem exatamente esse lugar aqui, de Templo de Zios. Tenta imaginar a Câmara do Conhecimento e o laboratório do Brad, gente. Né? E o Templo da Sabedoria? Não parece muito? Bem no meio da selva. Olha isso, gente, a semelhança. Até essa parte aqui com essas águas subterrâneas. Olha, igual da floresta. E por falar em subterrâneos, na selva de Yucatán também tem, gente, lugares que lembram o Arquivo Esquecido. Olha
Olha, é literalmente o Templo de Zeus e o Arquivo Esquecido da vida real. Né, gente? Olha. Eu não tenho dúvida onde o EJ se inspirou para criar essa terra em Jamar. E Kimbara, você sabe que lugar do mundo o EJ se inspirou? Bom, ele se inspirou na Austrália, mais especificamente no interior australiano. E logo de cara você vai perceber que a vegetação é exatamente a mesma. O solo é o mesmo solo, até a cor. E se você observar toda a paisagem de Kimbara, você vai ver que tem as mesmas características do interior da Austrália. E aquele cenário ali ao fundo, com essa vegetação, né, e o monte, você encontra exatamente igual. Até o formato da montanha é o mesmo. Olha só, gente. É Kimbara na vida real. Não tem como negar a semelhança com o interior da Austrália, né, gente? O chamado Australian Outback. Então, se você não sabia onde o EJ, né, se inspirou para criar Kimbara, é só olhar para as paisagens da Austrália. Baluchi. Essa terra de Jamar, gente, é uma terra de alagadiços, provavelmente inspirada no Japão, mais especificamente em Kyoto. E por que Japão? Porque apesar dessa terra, gente, ser um pântano, né, e haver pântano em vários lugares do mundo, esse lugar, gente, tem todo o cuidado milenar japonês. Exatamente como o pântano do Templo de Musgo de Saihoji, que o nome mesmo já diz. Muito musgo, né? E lugares alagadiços. Exatamente como Baluchi. Com pequenas pontes e caminhos de pedra. Essa foi a inspiração para Baluchi. Exatamente como no pântano do Templo de Musgo de Kyoto. Olha só! E a semelhança, gente, também tá nas construções, como pequenas pontes, né, sobre um lago. E até um templo antigo, gente, perto das águas. O que não tem em qualquer pântano, né? Olha! E também outra semelhança com o alagadiço japonês são essas lanternas aqui por toda parte, ó. Né? Que também é usada no pântano do Templo de Saihoji à noite. Lindo, né? Então essa foi, provavelmente, a inspiração para a criação de Baluchi. Areias de Cristal é uma terra que tem uma inspiração original de quando ela foi criada. Era uma ilha selvagem inspirada também nas ilhas do Havaí. Essa terra no início ela não era um parque aquático, né, como ela é hoje. Ela era realmente uma ilha selvagem. E ela se inspirou nas praias rochosas das ilhas do Havaí, que tem essa combinação de praia e vulcão. Exatamente a inspiração para as areias de cristal original. Uma praia rochosa com vulcões ativos. Assim é o Havaí. E Areias de Cristal se inspirou nessas praias de pequenas montanhas, típicas, né, do Havaí.
e também de areias claras, sempre com o vulcão ao fundo, exatamente como no Havaí. Só que Areias de Cristal mudou, né? E mesmo sendo uma ilha vulcânica, né, vamos dizer assim, ela agora é um parque aquático. Talvez uma inspiração no parque aquático de Orlando, com descidas de tobogãs. Aê! Então, essas foram as inspirações para Areias de Cristal de ontem e hoje. Vila Jamar. O nome já diz, né? Essa terra foi inspirada em uma vila, mais precisamente da China. Isso mesmo, a inspiração original de Vila Jamar, de quando ela foi criada, foi em uma vila chinesa, com direito a gongo e tudo mais. Exatamente como nos vilarejos da China. Até os caminhos de pedra, as casinhas rústicas. Tudo isso foi inspiração das pequenas vilas chinesas. Não lembra a Vila Jamar? Gente, até a ponte ali atrás. E até cantinhos de Vila Jamar, como esse aqui, ó, com casinhas e bambus, né? Nos faz lembrar das vilas da China. Até pequenos riachos que correm no meio do vilarejo. Sem falar nos pequenos comércios da vila. Inspiração total, né? Olha, gente, a loja de móveis. E as pequenas ruas do mercado chinês? A loja de amarço de roupas? Tudo muito inspirador, né? E é onde todos os moradores da vila se encontram no centro da vila. Exatamente como Vila Jamar. E essa foi a inspiração na vida real para todas as 9 terras de Jamar. E você, qual delas você mais gostou?